Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, porque hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante que é como identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem, né, que constroem a narrativa. Beleza? Então não perca, a aula vai ser bem interessante e eu tenho certeza que no final dessa aula você vai ter uma outra visão sobre tudo aquilo que você já sabe sobre, né, narrativas. Beleza? Vem com o titio. Bom, pessoal, então, identificar o conflito narrador de um enredo e os elementos que compõem ou que constroem essa narrativa, elas podem ser uma tarefa, vamos dizer assim, bastante complexa. Mas existem algumas abordagens, né, que podem ajudar nesse processo. Beleza? E é isso que eu vou passar para vocês agora. Tudo bem? Bora lá então? Bom, então, pessoal, vamos começar compreendendo a estrutura básica da narrativa, né? Então, a maioria das histórias segue uma estrutura básica que inclui elementos como introdução, desenvolvimento, clímax e resolução. Tudo bem? Então, o conflito geralmente ele é introduzido no início da história e impulsiona a trama. Portanto, entender essa estrutura básica, né, ela pode ajudar a identificar o quê? O conflito gerador. Tranquilos? Outra coisa bastante interessante é identificar os personagens principais, né? Os personagens são elementos essenciais na construção da narrativa. Então você deve sempre procurar identificar quem são os personagens principais e como eles estão relacionados ao conflito. Muitas vezes o conflito segue a partir das motivações, a partir dos desejos ou conflitos internos dos personagens. Outra coisa bastante interessante é observar as ações, né, e eventos chaves. Tudo bem? Você deve então prestar atenção nas ações e eventos, né, que ocorrem ao longo da história. O conflito gerador, né, ele pode ser revelado através de eventos significativos que os personagens, né, e impulsionam a trama adiante. Tudo bem? Então, identificar esses eventos pode ajudar, né, a identificar o conflito central da narrativa. Outra coisa muito interessante é analisar os obstáculos e os desafios. Os obstáculos e os desafios enfrentados pelos personagens são elementos-chave na construção da narrativa. Tudo bem? Olha só, esses obstáculos estão frequentemente relacionados ao conflito gerador. Então, identificar os principais obstáculos enfrentados pelos personagens e como eles contribuem para o desenvolvimento do enredo é de extrema importância. Você deve também considerar as relações entre os personagens, tá? Então, essa relação entre os personagens podem fornecer pistas importantes sobre o conflito gerador. Conflito de interesse, por exemplo, rivalidades ou tensões interpessoais podem ajudar a identificar o conflito central da história. Uma outra coisa também muito importante é analisar os temas e as mensagens subjacentes.
tá? Porque muitas histórias, elas exploram temas universais ou apresentam mensagens subjacentes. Então, identificar esses temas e mensagens pode ajudar a compreender o conflito gerador. Beleza? Então, pergunte-se qual é a questão central abordada pela história e como o conflito contribui para a exploração então desse tema. Beleza? Então você deve se lembrar de que cada história é única, tá? E a identificação do conflito gerador e dos elementos narrativos exigirá uma análise cuidadosa do enredo e dos personagens. Beleza? Então essas dicas, elas fornecem uma base para começar, mas é importante ler, analisar a história como um todo para compreender então, né, completamente sua construção narrativa. Beleza? Bom, então, pessoal, agora nós vamos analisar o conflito gerador do enredo desse verso, né? E os elementos, então, que constroem essa narrativa. Beleza? Vamos lá? Eu, do livro, não me livro, nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar? Bom, então, pessoal, esse verso apresenta um conflito interessante e joga com a ambiguidade das palavras, né? Livro e livrar. Vamos analisar os elementos que constroem a narrativa e o conflito subjacente, então. Primeiro, vamos falar do conflito. O conflito principal é expresso na frase eu do livro não me livro, nem quero me livrar. Tudo bem? Olha só, o uso da palavra livro aqui pode ter dois significados distintos. Por um lado, livro pode se referir a uma obra literária, né? Apresentando conhecimento, imaginação e escapismo. Por outro lado, livro pode ser interpretado como um verbo, né? No sentido de se libertar ou se desvencilhar de algo. Tudo bem? 2. Vamos falar agora da ambiguidade que existe nesse texto. A ambiguidade da frase surge a partir da dualidade, né, de significados de livro e livrar. O narrador afirma que não quer se livrar do livro e, ao mesmo tempo, não consegue se livrar dele, né? Então, essa contradição provoca um dilema onde há um desejo conflitante de manter-se, né, conectado ao livro, mas também uma sensação de que a liberdade só poderá ser alcançada ao se livrar dele. Tudo bem? Vamos falar então agora da ironia que esse verso apresenta, né? Porque o propósito de um livro é muitas vezes proporcionar conhecimento e enriquecer a mente do leitor. Mas, né, no entanto, aqui nesse caso, o narrador parece estar preso ou aprisionado, né, pelo livro, sugerindo que o conhecimento, né, e a imersão na história podem ter um impacto que não permite uma verdadeira liberdade. Tudo bem? Ele diz assim, então: eu do livro não me livro, nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar? Aqui nós vemos então que o autor parece realmente estar preso ou aprisionado pelo livro. Tudo bem? 4 e último agora, mais um elemento, mais dois elementos, né, da narrativa, que são
a rima e o ritmo, né? Então, é possível notar, né, que o verso segue uma estrutura rítmica, com a repetição dos sons lif e ro. Então, vocês podem ver aí, por exemplo, eu do livro não me livro, nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar. Tudo bem? Então essa repetição, ela cria um padrão sonoro agradável, né? E ajuda a enfatizar o quê? A contradição presente no conflito. Beleza? Bom, então em resumo, esse verso cria o quê? Um conflito interno ao explorar a ambiguidade das palavras livro e livrar. Ele reflete a dualidade entre a atração, né, pelos mundos literários e o desejo de liberdade. Bom, a ironia presente sugere que o narrador está enfrentando um dilema entre os benefícios e as limitações que um livro pode trazer. Bom, pessoal, é isso aí então. Espero ter ajudado vocês a entender como identificar o conflito gerador, então, de um enredo e os elementos que compõem uma narrativa. Beleza? Se você não entendeu, volta o vídeo algumas vezes, veja, porque vai ficar claro, eu tenho certeza. Tudo bem? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos com os amigos e amém. Tudo bem, pessoal? É isso aí, então. Espero vocês na próxima aula. Valeu? Tchau, tchau.